sábado do nosso propósito de oração. Creio eu que sim. Glória a Deus. Vou estar lendo em Mateus 7. Glória a Deus. Pedi e dais-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. 8. Porque aquele que pede, recebe. Que busca, encontra. E o que bate, abre-se. Glória a Deus. Aleluia. O diácono Wesley quase já... A igreja pode se sentar. Já falou toda a minha mensagem, mas eu vou dar só um cumprimentinho na mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Deus de concordância, né? Se ele não concordar, não está na direção dele, né? Glória a Deus. Aqui é o início do Sermão da Montanha, como nosso irmão já falou, né? E aqui Jesus, ele nos ensinou 3 segredos de uma oração, né? Glória a Deus. Que é pedir, buscar e bater. Glória a Deus. A oração é um grande recurso, né, espiritual, que Deus deixou à disposição da igreja. Glória a Deus. A oração é uma comunicação do homem com Deus, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra pedir, ela já fala de necessidade, né? Porque nós só pedimos algo quando realmente nós estamos necessitando, né? Porque nós não vamos pedir algo que nós não necessita, né? Certo que Deus, ele já sabe cada um de nós o que nós necessitamos, mas é necessário que nós abrimos nossa boca e falamos a Ele aquilo que nós estamos necessitando. Glória a Deus. Em primeira epístola de João 5,14, João, ele nos escreve nos dizendo: e esta confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui a palavra já fala, né? Segundo a sua vontade. Não, ele não está falando que é a nossa vontade. Muitas das vezes nós se ajoelhamos, faz uma oração e faz um pedido, né? Mas será que nós estamos pedindo ou nós estamos exigindo? Não é uma oração de exigência. Eu quero isso. E esse que nós estamos pedindo, às vezes não está na vontade dele. Ali só é a nossa vontade, né? É como a palavra fala: se tiver segundo a vontade dele, ele nos ouve. Porque eu creio que cada um dos irmãos aqui já fizeram o pedido, eu creio que Deus já respondeu, que eu mesmo sou prova disso. Quando está na vontade dele, é claro que ele realiza, né? E muitas das vezes ele permite nós passar por algum vale para que nós aprendamos a pedir, né? Que nós venhamos aprender a pedir. Falar para ele: faça a tua vontade, não a minha. Porque a nossa vontade, a vontade da carne é muita vontade. Mas a de Deus, é como a palavra já fala, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? O Senhor, ele não vai nos dar nada que nos vai fazer nós se perder. Às vezes ele não dá, porque se ele der, ele já conhece, ele sonda o nosso coração, né? Nós só vê aqui hoje, Deus já vê lá na frente, ele já vê o que passou, o hoje e o amanhã. Ele sabe o melhor para cada um de nós. Ele sabe o melhor para mim, ele sabe o melhor para você. Em João 14, capítulo 14, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor nos fala: e tudo quanto que pedis em meu nome,
eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Se pedisse em meu nome, eu o farei. Jesus aqui ele está falando, quando pedis em meu nome, eu o farei, né? Glória a Deus. Quando a gente fazer um pedido, a gente logo vai ter que lembrar, será que esse pedido que eu estou pedindo para o Senhor está seguindo a vontade dele? Que às vezes não está, né? Jesus, ele mesmo, filho, ele fez a vontade do Pai, né? Que eu fui ler lá em Mateus 26, eu fui ler do 36 até o 46, o que me chamou muita atenção foi o versículo 9. Foi quando ele falou, glória a Deus. Foi quando ele falou assim, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele mesmo fez a vontade do Pai, né? Jesus naquele momento ele sabia que ele ia sofrer, ele estava próximo a ele ser entregue às mãos dos pecadores. Ele ia passar pelo sofrimento, que fosse a vontade dele, eu creio que ele não queria, né? Mas ele ali, ele abriu mão da vontade dele e se entregou para fazer a vontade do Pai. Essa vontade que foi por mim e por você. Foi aonde que ele foi judiado, aonde ele sentiu dor, aonde ele foi cuspido, aonde ele pediu água, deram o que para ele? Vinagre, né? E ali, em momento nenhum, ele fez a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai. E muitas das vezes nós não queremos renunciar nada para fazer a vontade dele. Às vezes nós falamos, eu estou fazendo a vontade. Mas será que está? Que às vezes nós colocamos tanto obstáculo. Eu estou cansado. Eu já fiz muito isso hoje. Deus permitiu passar um desertozinho, às vezes a gente tem que aprender, né? Eu não faço mais, né? Estou cansada, às vezes Deus quer que a gente renuncie a alguma coisa que não agrada a Ele. Pode incluir veste, pode incluir qualquer coisa. A gente não quer deixar. Às vezes Ele dá um dom para a gente de levita, às vezes a gente coloca um monte de obstáculo. A gente não quer renunciar nada. Mas ele aqui, a palavra fala que ele renunciou ali tudo e foi entregue fazer a vontade do Pai por cada um de nós. Foi entregue por mim, por você. E que nessa tarde nós venhamos pensar, o que eu tenho que renunciar? Porque o Evangelho é renúncia. Renúncia. Para nós fazer a vontade dele, nós temos que renunciar a nós. Como a diaconisa Thaís falou na pregação dela, às vezes nós fala que não tem tempo. E às vezes Deus faz nós criar o tempo. Quando a missionária Cláudia falou que de Maria e Marta, eu me identificava muito com a Marta. Até hoje ainda tem um pouco assim que eu fico deixando ali de lado com a Marta, né? E Deus quer que nós sejamos como a Maria, né? Priorizar Ele em tudo. Porque muitas das vezes Ele permite nós passar deserto, mas vamos passar o deserto junto com Ele, porque tudo é mais fácil. E nós passar deserto sem Ele é um deserto dolorido, e muitas das vezes nós não chega nem a sair do deserto sem Ele, né? Porque quando ele permitiu José cair naquele poço, era onde ele estava lapidando José, né? E muitas das vezes é assim na nossa vida. Vem um vento forte, mas não é para a nossa morte. Às vezes é pela desobediência da gente mesmo. E o segundo segredo que Jesus nos deixou, nos ensinou
na oração é o buscar. A palavra buscar, ela fala de esforço. Se esforçar daquilo que a gente quer. Às vezes a gente quer tanto, mas não se esforça. Aí eu quero um emprego. Aí você está se esforçando, você está levando currículo, você está enviando currículo pela internet, você está se movimentando para você alcançar aquilo que você almeja? Ou você só está pedindo? E aí, às vezes, a gente se engana a gente mesmo. Eu estou buscando. Às vezes, entende que o buscar só é chegar na igreja e sentar. Não, meu irmão, buscar é servir o Senhor, servir nosso próximo, é correr atrás. Às vezes a gente quer, seja material, seja espiritual. Às vezes eu quero ser uma pregadora, mas se você não lê a palavra, será que você vai ser uma pregadora? Será que você vai ser um pregador? Se você não renunciar seu tempo de ler a palavra. Quando eu estava lendo essa palavra de buscar, eu me identifiquei muito com ela e primeiro Deus falou comigo, porque Deus sabe o que eu almejo dentro de mim, o que eu almejo. Mas se eu não buscar, como que Ele vai me dar? Não tiro tempo para ler a palavra dEle. Não tiro tempo para ter intimidade com Ele. Sempre é na correria do dia a dia. Vem priorizar o trabalho e outras coisas. E sempre a palavra dEle vai. Como que nós vamos encontrar? A palavra já fala, busca e encontra. Mas para você encontrar, você tem que ter esforço, você tem que ter renúncia, você tem que ter fé, você tem que ter esperança. Porque é isso que a palavra dele nos fala, né? Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu, dizendo: orai sem cessar. Orar sem cessar é buscar, insistindo, né? Ter persistência, ter perseverança ali, de perseverar naquilo que você quer, até você conseguiu, mas não pare de buscar a presença dele, não, buscar ele não, porque você conseguiu, você vai parar. Não é isso que Deus quer de mim e nem de você. Aleluia! Porque eu já vi muito busca, quando recebe, se afasta dele. Vou na casa dele eu buscar uma cura, vou na casa dele buscar um emprego, vou na casa dele que ele traga meu filho ou minha filha ou meus parentes de volta para a casa dele, ou conseguir alguns bens materiais. Quando consegue, vira as costas para ele. Só que ele é misericordioso, mas não é isso que ele quer de mim e nem de você. Que nós seja grato, né? Quando receber, se alegre mais, busque mais, tenha mais aleluia, ânimo de buscar, de permanecer na presença dele, fazer mais para ele. Que às vezes a gente só quer receber, a gente não quer dar, a gente não quer servir, a gente quer ser servido, mas a gente não quer ser servo, né? Jesus mesmo, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele deu um exemplo para nós. Ele veio, ele deveria ter vindo para servir, né? Para ser servido, né? E ali ele serviu. Então é isso que ele quer de mim e de você. Que nós venhamos servir mais. Deus tem algo para cada um, diferenciado. Cada um ele tem um chamado. Cada um ele tem um particular. E muitas das vezes a gente chega na igreja, senta, e às vezes sim, o pastor, o missionário, o diácono, o diaconista, faça isso. Não, pai. Deus, ele quer de mim, de você, ser uma pessoa espontânea, ser uma pessoa de atitude, ser uma pessoa
que faça sem esperar que vai receber. Aleluia. Isso é o buscar. Busque, mas quando você receber, sirva mais. Aleluia. Irmão, nessa passagem, Deus ele não está falando que Ele quer que nós, como o Paulo fala, né? Orai sem cessar. Ele não está pedindo que nós passemos o dia todo, o tempo todo de joelho. Mas Ele quer que nós tenhamos uma atitude de oração em todos os momentos. E essa atitude nossa só é construída quando nós reconhecer a dependência dele na nossa vida. E quando nós reconhecer a presença dele dentro de nós. E quando nós decidimos obedecê-lo a ele. Que às vezes nós queremos, como eu já falei, tudo que ele faça para nós, mas na hora de obedecer, nós preferimos mais agradar o amigo, agradar o filho, agradar o esposo, agradar a esposa, mas na hora que ele cobra, a gente já não quer obedecer. E muitas das vezes a obediência, a desobediência da gente faz a gente passar o que Jonas passou. Que o Senhor, quando Ele fala, quero assim, seja quem for, eu tenho isso de mim. Se Deus falar assim, faça isso com teu filho, eu vou fazer, eu vou obedecer, porque eu prefiro desagradar meu filho do que desagradar ele. Eu prefiro desagradar minha amiga do que desagradar ele. Eu prefiro desagradar meu esposo do que ele, porque eu sei que ele coloca tudo no lugar, tudo no tempo dele, tudo na hora dele. Só que meu filho não pode, meu esposo não pode, minha amiga não pode, meu irmão não pode, minha irmã não pode, mas ele pode. Quando ele fala é assim, obedeça, porque pode doer, mas ele conserta, ele faz do jeito dele. Isso eu tenho falado muito com uma pessoa que é minha irmã. Eu falo que às vezes dói, mas deixa ele sabe, Deus sabe cuidar, Deus sabe tratar. A gente tem coisa que eu já passei, que eu fiz assim, é filho, é sangue, mas eu pensava assim, Senhor, foi você que me deu, mas eu tenho que fazer a tua vontade. Dói, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Lá na frente você vai ter o resultado, aí você nunca você vai se arrepender do que você desagradou para agradar a ele. Porque ele é o merecedor de tudo. Ele é o dono de tudo. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, Pai, eu não tenho nada, tudo é teu. Meus filhos são teus, tudo que eu tenho é teu. Foi você que me deu. Aleluia. Às vezes a gente ouve aquele louvor de Jó, se a gente prestar bem atenção, é um louvor muito dolorido, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente vai olhar, é muito dolorido. Mas a ferida que Deus permite abrir é o mesmo Deus que fecha. Ele coloca tudo no seu lugar, mas no tempo dele, na hora dele, no dia dele, no mês dele, porque às vezes a gente se apressa para ser hoje, mas é tudo no tempo dele. Nós só temos que saber pedir, obedecê-lo, seja o que for, meu irmão, obedeça. Obedeça, porque a desobediência da gente leva a gente num deserto. Não estou falando que tudo que acontece
acontece na nossa vida é nossa desobediência, não. Mas muitas das vezes, irmão, é porque eu sou prova disso. Eu estou falando de mim. E é como eu já falei. Mas ele para o vento, né? Ele não deixa o tempo todo o nosso barco balança, como a missionária já falou, mas ele não afunda, né? Em Jeremias 29, 13, o próprio Senhor, né? Ele nos revelou um segredo na palavra de Jeremias, o segredo da nossa vitória, né? Dizendo: buscai-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí nessa tarde eu pergunto para mim e para você: será que nós estamos buscando Ele de todo o vosso coração? Ou nós estamos louvando uma coisa na boca e o coração está pensando, maldando outra coisa? A palavra fala que quem busca Ele em todo o seu coração vai achá-lo, né? E Ele quer que nós buscamos Ele em todo o vosso coração. Não busca hoje, amanhã eu não quero. Hoje eu dou glória na igreja, amanhã eu não dou glória. Hoje eu quero estar na tarde da bênção, amanhã eu não quero. Hoje eu quero louvar, amanhã eu não quero. Parece que a gente quer que Deus se acostuma com o nosso jeito. A palavra fala que segundo a sua vontade, mas parece que muitas das vezes nós queremos que Deus siga a nossa vontade. Mas Ele quer que nós sigamos a vontade dEle. Glória a Deus. O terceiro segredo da oração que Jesus nos ensinou é o bater. Bater é ter perseverança e não desistir daquilo que você almeja, que você quer. Nessa tarde já foi falado, o diácono falou sobre a Ana, né, que a nossa diaconisa já pregou. Ana, ela foi perseverante, né? Ela queria um filho e ela continuou batendo, obedecendo, buscando, pedindo. É um conjunto. E Deus nos concedeu a ela, né? Nos concedeu aquilo que ela tanto queria. Por que Deus deu a ela? Por que Deus ouviu? Porque era útil para ele, que ele já sabia que ia ser um vaso na mão dele. Aleluia! Samuel ia ser um grande profeta. E outra leitura que me chamou muita atenção foi em Atos 12, 5. Vem nos falar da prisão de Pedro, né? Ali enquanto Pedro ele estava naquela prisão, a igreja toda estava ali, batendo, insistindo na oração. Porque aquele povo, ele queria a libertação de Pedro. Enquanto Herodes pensava que o plano dele ia dar certo, que o plano dele era executar Pedro, Deus estava ao lado daquele povo, da igreja que estava orando sem parar. Orando, continuamente orando para aquelas cadeias, aquelas algemas, onde ele estava algemado, quebrado, e Deus livrasse ele dali. E aquele povo viu o agir de Deus, porque Pedro, ele foi liberto, né? Nem Pedro mesmo acreditava, que quando ele viu que estava livre, ele não acreditava. Mas por quê? O poder da oração, o poder daquele, o povo estava orando e Deus estava dando o poder para aquelas cadeias, enviou seu anjo para aquelas cadeias
foi aberta e Pedro foi liberto para continuar o que Deus tinha na vida de Pedro. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Outra palavra que me Grande chamou Deus. muita Aleluia. atenção foi em Atos 16, 26, 25 e 26, que é onde vai falar de Paulo e Silas. Glória a Deus. Vou estar lendo, os irmãos não precisam abrir. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, foram soltas as prisões de todos. Irmão, aqui a palavra fala. Glória a Deus. Aleluia. Não foi só Paulo e Silas que foi liberto do poder da oração. Foi todos. A porta de todos que estavam ali carcerados foi aberta. Não só de Paulo e Silas, mas por quê? Porque aonde tem 2 ou 3 orando, buscando, Deus está movendo a sua mão. Ali enquanto Paulo e Silas, eles oravam, louvavam, Deus estava fazendo o mover dele naquele lugar. E não é diferente no nosso meio. Que nós venhamos saber pedir, buscar, obedecê-lo, batê-lo. Que o mesmo Deus que quebrou aquelas correntes, que libertou Paulo e Silas daquela prisão, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que pode salvar, libertar, curar, para aqueles que você está pedindo. Aleluia, Jesus. Ele pode fazer o mesmo. Eu recebo, Jesus. Aleluia. É o que eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Eu já convido a diaconisa Ana Cláudia e a